Olá, seja você aluno, aluna ou profissional de engenharia civil ou de engenharia mecânica. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal do Jari. Na aula de hoje, nós daremos início ao dimensionamento da viga V4, onde iremos trazer o cálculo das propriedades geométricas do perfil que constitui essa viga, calculando a sua área, momentos de inércia em relação ao eixo X e em relação ao eixo Y. E não é fácil encontrar essas equações através de livros e internet, equações precisas que batem com os resultados apresentados na tabela do fabricante. Mas hoje eu vou trazer equações que são fidedignas e batem com 100% de precisão com os resultados dos fabricantes. O cálculo da constante de empenhamento, o cálculo do momento de inércia polar e assim por diante. Todas as propriedades que você precisa saber para montar uma tabela, uma planilha em Excel independente, sua, para o cálculo de qualquer tipo de perfil ou enrijecido. Então, para esse perfil, vamos trazer todas as equações baseadas na AISI americana, que trazem 100% de precisão e sem margem de erro. E, por conseguinte, vamos calcular o índice de flambagem e a flambagem da alma do perfil. São os primeiros parâmetros, os primeiros dados que precisamos trazer para a planilha de Excel para alimentá-la, a fim de começar o dimensionamento de qualquer perfil. São as informações básicas. E, com isso, vamos dar início à nossa aula de hoje. Projeto do mezanino 1, chapa fina. Aula de número 4, viga V4. Parte 1, propriedades geométricas do perfil U150 enrijecido. Item 6, propriedades geométricas da viga V4. Bem, as propriedades do aço e do eletrodo são as primeiras informações que eu trago no Excel. As propriedades do aço, eu vou me referir sempre ao perfil principal, que está em destaque no meu dimensionamento. No caso, seria o perfil enrijecido nesta aula. O E é o módulo de elasticidade do aço, que é dado como igual a 205.000 MPa. O coeficiente de Poisson é dado pela letrinha grega, que equivale a 0,3. Para o concreto, equivale a 0,20. Esse valor já variou para o concreto de 0,15 a 0,20, mas hoje adota-se 0,20 para o concreto, pavimento de concreto, elementos de concreto. O módulo de cisalhamento é dado por essa equaçãozinha que vos trago da resistência dos materiais, em que o módulo de cisalhamento equivale ao módulo de elasticidade dividido por 2. Notem sempre os parênteses e os colchetes, sempre obedecendo essas ordens. Sempre que escreverem de forma linear uma equação, respeitem parênteses, colchetes e chaves, se for necessário. Então, 1 mais o coeficiente de Poisson, multiplicado. Primeiro, resolve-se o que está dentro do parênteses, multiplicado por 2 no denominador, será dividido pelo E, encontrando 78.846 MPa. A tensão de escoamento do aço adotado para esse perfil U foi explicado na aula de número 1, que foi o aço SAI 1008, cuja tensão admissível é de 170 megapascal. A tensão última, tensão de ruptura do aço SAI 1008, utilizada para chapas finas, é de 300 megapascal. A tensão residual hoje, pela norma atual, equivale a 30% da tensão admissível. Assim, no Excel, basta botar 0,3 vezes a tensão admissível que vocês vão ter tensão residual equivalente, nesse caso, a 51 megapascal. O coeficiente de dilatação térmica, deixo aqui apenas para informação técnica de vocês, não iremos utilizar. O peso específico do aço é mais utilizado para cômputo das listas de materiais. Propriedades do enriquecedor e do eletrodo. Então, o limite de escoamento do enriquecedor é tido como 250 MPa. Por quê? Para enriquecedores, tanto para a chapa fina como para a chapa grossa, eu adoto sempre o aço ASTM-36, que é o aço mais básico. Assim, eu separo no Excel as propriedades do aço principal que está sendo utilizado, que é o protagonista do meu cálculo de dimensionamento, eu separo das propriedades do enriquecedor.
Assim, eu crio equações atreladas a essas informações do aço principal, do perfil principal, e atreladas ao enrijecedor, para não misturar esses dois universos. Assim, se eu mudar a tensão admissível do aço principal, eu não interfiro no meu cálculo de dimensionamento do eletrodo. Fica aqui a minha dica para vocês. Perdão, do enrijecedor. E para o eletrodo, nesse caso, por se tratar de chapa fina, sempre que eu utilizei chapa fina, com espessura de 3 milímetros, soldas de pequena espessura de filete, lógico, para se adequar à espessura da parede, eu sempre me utilizei de eletrodos menores, como o eletrodo E60. Então, o eletrodo E60, ele traz um limite de escoamento de 415 MPa, diferentemente do eletrodo E70, que utilizamos na maioria dos casos para perfis chapa grossa, perfis W, perfis americanos, que equivale a 485 MPa para o eletrodo E70. O E70, ele é utilizado e recomendado para projetos, estruturas principais, sim. E ele exige sempre um laudo, um relatório de campo para testar a verificação por amostragem das soldas e do eletrodo utilizado. O eletrodo E60, antigamente, eu não sei como é que está hoje, ele não requisitava relatório de campo para testar sua resistência por amostragem. Por exemplo, eu quero requisito uma verificação de 20% das aplicações de solda na minha obra. Então, o eletrodo E60 ele não exigia, não era exigido isso por norma. O eletrodo E70 sempre foi exigido essa verificação da resistência. Então, fica essa explicação, mas para perfis de chapa fina e de pequena parede, de pequena espessura de parede, eu utilizo o eletrodo E60. Propriedades geométricas da seção transversal do nosso perfil U 150 por 60 por 20 por 3. Nota que ele é um perfil assimétrico. O centro de gravidade de um perfil assimétrico ele fica mais próximo da alma do que da parte enrijecida. Por quê? É a região que tem mais massa. Aqui nós temos uma lacuna não preenchida por massa. Então, naturalmente, o centro de gravidade não fica no centro, fica mais próximo da alma. Se vocês optarem por amarrarem as dimensões dos perfis assimétricos em planta, tenham cuidado. Ou vocês indicam entre as dimensões, as cotas entre faces internas, de face interna a face interna, que é o que eu recomendo, é mais fácil. Ou, se optarem por indicar as dimensões entre eixos de perfis, vocês vão ter que encontrar em planta baixa o centro de gravidade desse perfil. Ou vocês podem indicar as vigas por linhas, elementos lineares e indicar a distância entre linhas. Outra forma. Mas o que eu recomendo, se desenhar os perfis eh, em escala real, representando as almas em planta baixa e tudo mais, direitinho, o desenho fidedigno, indique as dimensões de face interna a face interna, de alma a alma e de face interna a face interna, dessa aba enrijecida até a face interna do outro perfil adjacente, ficando a largura indicada na tabela, na lista de materiais, para não ficar dependendo do centro de gravidade, que não cai, não recai no centro do flange do perfil. Então tenham cuidado para essa observação. A altura do perfil é a primeira informação que vocês indicam na nomenclatura de um perfil, na chamada de um perfil U simples ou perfil enrijecido. Sempre indiquem para o perfil enrijecido, perfil enrijecido, U 150, no caso, seria a altura, pela largura. Notem aqui que em relação à altura, nós temos o D. Eu sempre indico pela letra D a altura de perfis chapa fina ou chapa grossa. Mas pela norma de chapas finas, eles indicam BW como sendo a altura total. Então, deixo aqui o D apenas para elucidar, que eu prefiro chamar como D, a altura total até hoje. Mas pela norma, para vocês fazerem direitinho, chamem de BW. A segunda informação é a largura do perfil, a largura do flange 60, que é o BF. Então, BF é a largura do flange. T é a espessura do perfil, sempre é a última informação a ser elencada nessa discriminação técnica, nessa nomenclatura. O Dzão, o Dzão ele só vai aparecer quando for um perfil U enrijecido, porque ele se trata da dimensão justamente da aba enrijecida. Então, o Dzão equivale a 20 milímetros no caso desse perfil. Então, para perfil de chapa fina, não indiquem a massa. Se quiserem indicar a massa em quilos por metro, indiquem, entre parênteses,
comprimento, se quiser indique entre parênteses. Mas a forma correta de chamar um perfil de chapa fina é a designação da sua forma geométrica, nesse caso é um U, pela altura, pela largura do perfil, pela aba enrijecida quando for enrijecido, se não for, não tragam essa informação, e pela espessura, que é a última informação, no caso de qualquer perfil de chapa fina. H0 é a distância entre flanges. Entre flanges, só que eu faço uma ressalva. Como nós temos o filete, no caso do perfil U, né, de chapa fina, o H0 ele seria a distância entre o término da parte curva do filete, dessa parte curva do nosso raio de concordância, até o término do outro raio de concordância. Então, o H0 ele depende da dimensão do raio de concordância, eu chamo por R, o raio, e eu chamo ele sempre igual a T, igual à espessura. Então, o raio de concordância, caso ele não seja indicado na tabela do fabricante, na tabela comercial, pode indicar o raio de concordância como sendo igual à espessura do perfil. Não há problema nenhum. De modo geral, os valores que eu encontro em tabelas comerciais, o raio de concordância ele varia entre 2 a 3 vezes a espessura do perfil. Vocês podem chamar R igual a T na equação de vocês, não tem problema. Substituam aqui o valor de T. O Dzão, então, é a altura total, menos 2 vezes a espessura, menos 2 vezes o raio de concordância, vocês vão ter o valor de H0. Então, H0 nada mais é do que a dimensão dessa parte reta da alma do perfil enrijecido, ou seja, isenta da parte curva do raio de concordância e isenta da espessura dos flanges. Então, H0, tenham cuidado, ela é diferente da nomenclatura da informação do BW. Aqui apenas para reforço, para chapas grossas, eu sempre chamo BW a largura do flange e D a altura total, apenas para elucidar e não confundir. Quando eu trouxer perfis de chapa grossa aqui nas aulas, o BW sempre vai ser a nossa largura e o Dzinho sempre a altura total. E no caso de perfil de chapa fina, eu vou respeitar a norma, trazer direitinho para vocês, de forma fidedigna a norma de chapas finas, e trazer BW como altura total e BF a largura do flange. Aqui são fundamentos básicos que eu utilizava antigamente pela mecânica vetorial para encontrar dimensões de área, momento de inércia e assim por diante, pelos princípios básicos. Eu vou apenas elucidar, mas essas não são as equações que eu trago para você colocar em sua planilha, pois essas resultam sempre em valores ligeiramente abaixo dos valores das tabelas dos fabricantes, o que é bom, tá? A favor da segurança, mas eu nunca consegui pelos fundamentos da mecânica vetorial, equações de livros antigos e outras mais, chegar a resultados idênticos, fidedignos aos valores apresentados pelas tabelas comerciais de propriedade geométrica dos perfis. Aqui apenas para elucidar como eu fazia antigamente. Eu trazia o desenho, no caso, do nosso perfil, de forma linear. Eu indicava os trechos curvos e os segmentos curvos e os segmentos retos, através de numerações diferenciadas. Por exemplo, o 9 seria o trecho reto da aba inferior, do flange inferior. O 7 seria a parte curva, parte da curvatura, e assim por diante. E para cada elemento desse, no Excel, como mostrarei no slide seguinte, calculava a área, o momento de inércia, todas as propriedades geométricas para cada segmento desse. E ao final, somava tudo. Mas eu nunca consegui chegar por esse caminho os resultados 100% iguais aos apresentados pelas tabelas dos fabricantes. E logo em seguida, eu vou mostrar as equações da AISI que trazem 100% de precisão. O que é o fundamento básico dessas dimensões? Desse raio, que é a distância, né, do raio até a linha neutra, no caso assim, da parede do perfil, até o eixo da parede do perfil. O Czinho seria essa dimensão, o Rho, só representando aqui novamente o que é o raio, e o LC é o comprimento do desenvolvimento dessa curva. Esses parâmetros Rho, LC e Czinho são dados por essas equações, que nada mais são do que equações dependentes do valor do R, raio de concordância, podem chamar igual a espessura, mais a espessura, por exemplo, aqui do caso, a espessura do perfil, que é o T, e o Rho é o valor do raio. No caso, o valor do raio
do raio, o ρ calculado aqui. Não confunda o raio de concordância com o ρ. Então, substituindo esses valores, vocês encontram o Czinho, o LC e o ρ, que são fundamentais para calcular as propriedades geométricas desses segmentos curvos, como o 2, o 3, o 7 e o 8. Sem essas equações, vocês não conseguem calcular as propriedades geométricas desses trechos curvos. E por fim, no Excel, eu trazia para cada elemento o cálculo da área, do momento do centroide em relação ao x, do centroide em relação ao eixo y, ou seja, a distância do centro do elemento 1, do eixo do elemento 1 até o eixo 0, né? A distância, no caso, do centro do eixo 1 até o eixo 0 na direção x, aqui em relação à direção y, o AX e AY são fundamentos, artifícios utilizados lá na mecânica vetorial, e o ix, momento de inércia em relação ao eixo x, momento de inércia em relação ao eixo y. Desse segmento 1, apenas do segmento 1, centímetros a quarta. E assim por diante. Para o elemento 2, aquele elemento curvo, são os mais difíceis, mas eu utilizo daquelas equações básicas que eu mostrei anteriormente, para o LC, o ρ e, e assim por diante, para calcular as propriedades geométricas dos trechos curvos e dos trechos retos, e assim sucessivamente. E, por fim, calculo o xCG, o centro de gravidade, né, no caso, a distância do centro de gravidade do perfil assimétrico até a face externa da sua alma, no caso sendo um valor que não equivale à metade da largura do perfil, mas sim é um valor menor, que dista do centro de gravidade em relação à face externa, porque ele está deslocado do centro, né, da aba do perfil, e o y, o centro de gravidade em relação ao y tem que ser o mesmo, porque em relação ao eixo y, o perfil é simétrico. Então, 75 para cima, 75 para baixo, resulta em 150 milímetros. Se esse valor ele já batia, com base nesses cálculos, já batia conforme essa simetria, então pelo menos eu estava no caminho certo. Se esses valores dessem alguma diferença, alguma coisa que estaria errada, eu teria que verificar item por item. É um trabalho danado. E por fim, eu calculava as áreas, o resultado total a somatória das áreas, a somatória total do momento de inércia em relação ao eixo x, em relação ao eixo y, e comparava esses resultados, que efetivamente era o que eu iria precisar no dimensionamento no Excel, com a tabela do fabricante. Então, esses valores nunca bateram. Eu deixo aqui esses valores calculados por esse perfil U, para vocês compararem com a tabela do fabricante, que eu vou trazer mais adiante. Então, sempre resultava um pouquinho abaixo, o que é bom, fica a favor da segurança. Mas eu preciso do valor exato para tirar mais proveito do nosso perfil. A distância do centro desses elementos por essas equações antigas, de forma linear, montada no Excel, apenas para elucidar, era dada por essa equação. O momento de inércia, de torção ou torsional, era dado o J por essa outra equação. E a constante de empenamento CW era dada por essa outra equação, escrita de forma linear, obedecendo parênteses, colchetes, chaves, pois é assim que a gente escreve no Excel. No Excel ele não reconhece parênteses e chaves. A gente não reconhece colchetes e chaves. Então tudo é parênteses, é um jogo de parênteses. Então primeiro eu escrevo num papel os colchetes e chaves, e no Excel eu iria substituir tudo por parênteses. Então, fazendo dessa forma para cada elemento, eu nunca consegui chegar em resultados fidedignos. Mas eu deixo aqui o meu rastreio desses elementos básicos, dessas premissas que eu me utilizava antigamente, e, por conseguinte, eu vou trazer as equações que trazem resultado real, conforme o fabricante. A distância entre o centro desses elementos CC e o centro de gravidade, ela é dada por essa equação, nada mais do que o somatório da distância do xc e o xcg. São chatos de encontrar o valor exato do xcg por aquelas equações que eu mostrei anteriormente. O xc, o centro desses elementos em relação à face externa, e o centro de gravidade em relação à face externa. Vocês podem também computar esses valores em relação ao eixo da parede da alma do perfil. Eu gostava sempre de utilizar a origem sempre em relação à face externa da alma,
alinhada com a face externa da minha aba enrijecida, do meu flange inferior. Então, a minha origem sempre foi baseada, nos elementos externos. Vocês podem também calcular tudo aquilo que eu mostrei anteriormente, eh, considerando a origem alinhada com o eixo das paredes do perfil. Fica a seu critério. Então, pelos meus cálculos, eu cheguei nesse valor de XCG, esse valor de XC, resultando 4,85. Apenas para vocês compararem com os valores que eu vou mostrar pela ISC, a ISI e pelo catálogo do fabricante logo a seguir. E aqui pela ISI. Não tenho medo, as equações parecem ser grandes, mas são super fáceis. As maiores equações eu consigo fazer em menos de 15 minutos e conferir no Excel. É super simples, é quase uma brincadeira de criança. É muito fácil de montar, bem mais fácil do que montar, como eu mostrei anteriormente, que eu tinha que raciocinar e calcular cada elemento por si só. Então, temos aqui o nosso perfil, as nossas mesmas propriedades, as dimensões geométricas totais, como já trazidas, né, pela norma 14762 de chapas finas, até aqui tudo igual, nada mudou, apenas trago as dimensões gerais do nosso perfil, para vocês compararem as nomenclaturas utilizadas pela nossa norma 14762 com as nomenclaturas que serão utilizadas pela AISI, apenas para vocês fazerem essa comparação e se adequarem. Aqui pela ISI. Pela ISI, eles utilizam o valor de A', por exemplo, como sendo a altura total, não mais o nosso BW, Bzinho W. Então, a linha seria a altura total, o A médio, chama assim, seria a distância entre eixo da aba superior ao eixo da aba inferior. O Azinho, esse Azinho menor, ele vai ser o comprimento do trecho reto. Nós vamos calcular em separado por equações intermediárias, que vai ajudar muito a reduzir as equações totais. Esses valores de A, de B, que são os trechos retos. Vamos calcular por equações, apresentar equações para o cômputo desses trechos lineares primeiro, antes de chegar nas equações finais. Vocês vão reduzindo, vão mitigando a trabalheira que vocês vão ter no final. Por isso que fica simples, no caso, montar as equações pela AISI. Então, o Bzão, linha, é o nosso BW pela norma anterior, o Czão linha é o nosso Dzão, que é o comprimento da aba enrijecida, o Tzinho continua o mesmo, o raio de concordância continua o mesmo, eu considero como sendo R igual à espessura do perfil. A ISI vai considerar aqui uma outra equaçãozinha. O alfa, nessa equação como um todo, ele considera alfa igual a 1, um artifício que eles criaram, interessante, quando for um perfil U enrijecido. E quando for um perfil U simples, coloquem para o alfa o valor de zero, que vocês vão obter provavelmente, eu não testei ainda, vocês vão obter o valor do U simples. As propriedades para o U simples, vocês obtêm através dessas equações que eu vou mostrar, apenas considerando alfa igual a zero. E as propriedades para o perfil U enrijecido, vocês consideram alfa igual a 1 e vocês obtêm todas as propriedades para o perfil U enrijecido. A fonte eu deixo aqui, tem lá o manual da ISI para perfis formados a frio, edição de 2002. Tem um PDF na internet e vocês podem baixar e verificarem como minha fonte. Mas aqui eu vou trazer tudo bonitinho para vocês apenas aplicarem no Excel de vocês. Tudo mastigadinho, já testado, né, inúmeras vezes. E todos os resultados foram certificados por mim. Dimensões geométricas de elementos em separado. Então, o raio de concordância, o Rzinho, é o primeiro valor da ISI, que equivale ao raio de concordância mais a espessura do perfil sobre 2, chegando nesse valor para o nosso perfil, em centímetros. Eu coloquei em centímetros porque, quando se coloca em milímetros, as áreas, momentos de inércia, no final acabam ficando com valores muito grandes, muito compridos no Excel. Então, para as equações, eu procuro trabalhar em centímetros, fica mais fácil, reduz a trabalheira no Excel. A apresentação no Excel fica um pouco mais curta. Considero R igual à espessura do perfil, como eu falei, e a ISI considera o Rzinho como sendo dado por essa equação. O valor de A, aquele segmento reto que eu falei ali atrás, se lembra? Então, vamos calcular, apresentar uma equaçãozinha para o cômputo do valor do A minúsculo, B minúsculo e o C minúsculo. Basta substituir
No caso, o Azão, no caso, linha, que é a altura total do perfil, o valor de R calculado aqui, e a espessura. Ele vai te dar já o comprimento do segmento reto. Não tem mistério. Para o segmento reto B do flange, idem, é essa equaçãozinha aqui. Lembre-se do valor de alfa. Alfa é igual a 1. Ele não faz parte dos conceitos de mecânica vetorial nem nada, é apenas um artifício que o colega que criou essa fórmula, o time que criou essas equações, eles consideraram, imputaram aqui um alfa em que, se for um perfil U enrijecido, alfa é igual a 1. Se for um perfil U simples, sem enrijecimento, o alfa é igual a 0. Então, ele deve eliminar as propriedades da aba enrijecida se colocar igual a 0. Eles consideram como sendo igual alfa igual a 1 para encontrar esse valor de Bzinho. E o valor de Czinho dado por essa outra equação, em que temos o alfa também. Cuidado. O U é um outro parâmetro que vai ser utilizado nas equações posteriores. Ela tem o A médio, o B médio e o C médio. É a distância entre eixos de paredes, entre o eixo do flange superior ao eixo do flange inferior, é o A médio, chamar assim, A barra. Podem chamar de médio no Excel por esse símbolo, pois esse símbolo eu não consegui colocar no Excel. Podem chamar A médio, MED, no Excel. O B também, B médio, é dado por essa outra equação, que é a distância entre o eixo da alma vertical ao eixo da parede da aba enrijecida. E o Czinho, né, idem, também é dado mostrado lá no nosso desenho anterior. Dadas aquelas equações intermediárias para os valores de A, zinho, Bzinho e Czinho, ele entra com essas equações maiores. Agora, para o cálculo da área da seção transversal do perfil. Pronto, acabou. Você já tem a área do perfil por uma equação bem reduzida, bem mais simples. Uma equação reduzida e mais simples fica mais fácil de verificar pelo Excel. Uma equação mais comprida exige mais tempo, é difícil encontrar o erro. Já passei por isso inúmeras vezes. Não foi fácil chegar até aqui. Então, eu trago a equação simples e precisa para você de mão beijada. Não perca mais tempo, tanto tempo quanto eu perdi. Basta substituir os valores de Azinho, Bzinho, Czinho, alfa igual a 1, Uzinho e assim por diante, para encontrar a área da seção transversal do perfil. Momento de inércia em relação ao eixo X. Basta substituir essa equação no Excel. Parece enorme, mas se você fosse calcular ela com todos os valores, como eu apresentei lá atrás, pela mecânica vetorial, essa equação seria 6 vezes maior. Eu tenho essa equação no Excel, é gigante. Então, por essa premissa da ISI, fica bem mais simples a equação. Por maior que ainda esteja, posso garantir que ela está bem mais simples. O momento de inércia é dado por 301,91 centímetros a quarta. O nosso valor de xc, que é a distância do centroide, né, do perfil, né, ele considera em relação ao eixo da alma, né, o eixo da parede da alma, o xc, o centro de gravidade do perfil assimétrico. Se eu somar esse centro de gravidade ao valor da espessura sobre 2, eu chego em outro valor. Esse valor ele bate com a tabela do fabricante. Por quê? Provavelmente o fabricante ele considerou o XC como sendo a distância do centro de gravidade da face externa da alma do perfil, como eu considero. E pela ISI, eles consideraram o centro de gravidade como sendo a distância entre o centro de gravidade até o eixo da alma do perfil. Apenas uma observação, não confundam, deixei aqui em azul, é apenas uma observação à parte para vocês confirmarem com a tabela do fabricante. Bem, aqui vamos apresentar nesse tópico o momento de inércia em relação ao eixo Y, a distância ao centro desses elementos, que pela ISI é chamada de M, Mzinho minúsculo, e a distância entre o CG e o CC, que é o centro de gravidade, ao centro desses elementos, é dado pela ISI como sendo igual a x0. O momento de inércia é dado por essa equação geral, em que basta substituir os valores de Bzinho, Rzinho, Azinho e assim por diante, que vocês vão obter o valor de y igualzinho ao do fabricante, como eu obtive aqui. Basta conferir com a tabela do fabricante que eu vou trazer logo mais. O valor de mzinho é o valor do centro desses elementos até ao eixo da parede do perfil. Eu considero como sendo
a distância entre o centro desse elemento até face externa da alma do perfil, não em relação ao eixo da parede, mas a ISI considera sempre em relação ao eixo da parede. É uma questão de referência. Então aqui tenha um cuidado que pela fórmula do mzinho, diferente das demais equações, eles trazem os valores médios de Azinho, de Bzinho e assim por diante. O valor de alfa é igual a 1 para perfil U enrijecido. Tenha cuidado também. Então o valor de mzinho é dado por esse resultado. O valor de m é dado com sinal negativo porque o centro desses elementos ele dista da alma do perfil, da face externa do eixo, para a esquerda, como já mostramos inúmeras vezes através de inúmeros desenhos. Então, o CC ele está na parte esquerda, localizado na parte esquerda do perfil. Daí o valor negativo. Mas na equação não se preocupem, o valor de m ele é computado como um sinal positivo. Afinal, o valor de x0, que é a distância entre o CG e o CC, é dado pela somatória do xCG, como a gente chama lá atrás, a distância do centro de gravidade, mais o xCC, que é a distância do centro desses elementos. Então, somando o centro de gravidade, a distância do centro de gravidade até a alma do perfil, mais o centro desses elementos até a alma do perfil, chega no resultado final, né, de x0. Então, esse valor, às vezes, ele é trazido por fabricantes, às vezes não. Mas é a distância total entre o CG e o CC. E os raios de geração e x, tá? Pelas formas clássicas da mecânica vetorial e da resistência dos materiais, o ix ou o rx, tanto faz, é a raiz quadrada do momento de inércia em relação ao eixo x, dividido pela área. O y é a mesma forma, é a equação dada pela raiz quadrada do momento de inércia em relação ao eixo y, dividido pela área. O módulo de resistência, eu tenho esse valor como o valor mais importante. Foi o primeiro valor que eu tive contato na resistência dos materiais, e lá eu vi o que que era a resistência de um perfil. Então, o módulo de resistência, para mim, até hoje, ele atrela o primeiro valor que eu observo numa tabela, e através dele eu já tenho uma noção se um perfil é mais resistente do que o outro ou não. Então, só pelo módulo de resistência, ele vai te dar um valor em que você já vai ter certeza, ou quase certeza, que aquele perfil é mais resistente do que o outro ou não para a finalidade que lhe será reservada. O módulo de resistência é dado pelo momento de inércia, no caso x, dividido pelo seu centro de gravidade em relação a y. Então, a altura total, 150 milímetros dividido por 2, é o nosso centroide em relação ao eixo y. Em relação ao eixo y. E o momento de inércia em relação ao eixo x foi calculado anteriormente pela ISI, né, para você, pela equação prontinha. Então, o módulo de resistência, a parte comprimida da parte tracionada de um perfil assimétrico, ele é o mesmo. Na parte superior e na parte inferior, eles são simétricos. O perfil é simétrico, suas partes são simétricas. Então, WXC comprimido é igual ao WX fracionado, obtendo esse valor. Esse valor queremos utilizar nas equações de dimensionamento do perfil U enrijecido. O WYC, na parte comprimida, ou seja, da parte comprimida da parte tracionada, nós vamos ter parte comprimida, vocês utilizam o xCG, no caso, a distância do centro de gravidade até a face externa da alma do perfil, e o y, momento de inércia em relação ao eixo y. Então, o wy da parte comprimida, vocês vão calcular o momento, o módulo de resistência em relação a essa face, né, da alma em relação ao centro de gravidade, equivalendo ao valor de 22,15 centímetros cúbicos. E o WYT é o módulo de resistência em relação à parte tracionada do perfil. Então, o módulo de resistência, no caso de um perfil assimétrico, ele é diferente de uma parte esquerda em relação à parte direita. Eles não são simétricos. Então, na parte direita do perfil, digamos assim, ele vai equivaler o centro de gravidade em relação ao perfil assimétrico como sendo 6 centímetros, largura total do flange, menos 1,929, que é a largura do centro de gravidade em relação à face externa da alma. Então, nós temos dois valores para y, wy. Para não confundir, utilizem os valores de x, c, g, no caso, para a parte esquerda e para a parte direita,
É o mesmo momento de inércia e vocês vão obter dois valores. Não se preocupe quem é comprimido e quem é tracionado. No cálculo, utilizem o menor valor, no caso esse. Então, para o W, x, eu vou utilizar o mesmo valor. Ele é simétrico em relação ao eixo x. Em relação ao eixo y, o nosso módulo de resistência, ou módulo resistente, ele não é simétrico. Então, eu utilizo sempre o menor valor, ficando a favor da segurança. A constante de empenamento é dado por essa equação, pela I/I. Basta substituir novamente os valores. Notem que esse valor é sempre ínfimo, sempre pequenino, e com uma unidade de centímetros a quarta, tenham cuidado. E a constante de empenamento era dada em centímetros a sexta. Era dada por essa outra equação. Observem os valores de alfa, tenham cuidado, alfa é igual a 1. Observe os valores de A médio, B médio, tenham cuidado para não substituir errado. Aqui eu criei um X, botei em azul de propósito, porque a equação é muito grande e não caberia na tela. Então, o X, eu computei ele à parte, apenas retirei dessa equação original deles e calculei ele à parte. Eu volto com esse resultado, substituo aqui e encontro o valor do CW. Fiz esse artifício apenas para a nossa apresentação, mas calculem o valor de X, né, como sendo parte integrante dessa equação total para a constante de empenamento. É sempre complicada essa equação. E, mais uma vez, eu garanto que, por esse modo apresentado pela ISI, está bem mais simplificado. E as propriedades geométricas pelo catálogo do fabricante, esse era o catálogo antigo que eu tinha e me utilizava na época que eu trabalhava na Roon. Era uma fornecedora, né, de aço, de chapas finas, em que utilizava sempre o mesmo catálogo e ficava na gaveta, guardado, ficou muito tempo guardado, ficou envelhecido, enfim, perdeu as cores. Mas eu tentei trazer ele da forma que ele está, apenas para você ver a autenticidade do material. Era isso que o calculista utilizava no dia a dia na minha época, sempre ali na gaveta, os catálogos de cada fabricante. A gente confiava e chegava a ficar amarelado de tanto usar no dia a dia. No caso, nosso perfil é um perfil 150 por 60 por 20 de aba enrijecida. O fabricante chama aqui de C minúsculo e com uma espessura de 3 milímetros. Notem que a espessura dos perfis U enrijecidos ou simples nessa época variavam de 1,5 a 4,75. Abaixo de 3 milímetros é difícil dimensionar um perfil que se adeque a uma solda de 13 milímetros. Fica um tanto perigoso. Então, eu sempre me adequava à espessura de 3 milímetros ou mais. No Canadá, eles são super rigorosos. Eles utilizam perfis de chapa fina sempre a partir de 5 milímetros. Eles não utilizam espessuras menores. Mas eu sempre utilizei, colei já soldas para perfis com espessuras menores, mas eu recomendo que sempre utilizem uma espessura de 13 milímetros no mínimo e assim por diante. Notem também uma outra particularidade dessa época, 2003 a 2005, por exemplo, em que os perfis de chapa fina, eles possuíam espessura máxima menor do que 5 milímetros. Daí, na época, o termo chapa fina, porque alguns livros, como até do Walter Epifáio, um grande ídolo que eu tenho, uma grande referência, ele denominava chapa fina como os perfis abaixo de 5 milímetros ou abaixo de 1/4, que seria 6,35. Então, daí essa especificação na época, essa separação, chapa fina e chapa grossa. Hoje em dia a gente chama perfis formados a frio e perfis laminados a quente. Mas fica aqui essa origem dessa informação da chapa fina. E aqui os valores trazidos pelo fabricante, apenas uma observação, que todos os valores em preto, por incrível que pareça, resultaram 100% iguais, idênticos aos valores trazidos pelas equações da AISI americana. Impressionante. É um catálogo nacional apresentando os mesmos valores da ISI americana. Apenas o CW, o Phi0, apresentou um valor levemente, uma diferença muito ínfima de diferença em relação à ISI americana, menos de 2% de diferença. Apenas esses valores em vermelho. E pelas minhas equações que eu trouxe lá atrás, com base na mecânica vetorial, nenhum desses valores batiam com 100% de certeza. Era muito difícil. Pois se você não chega no mesmo valor do Ix, momento de inércia,
você fatalmente não vai encontrar o mesmo módulo de resistência e nem o mesmo raio de giração, pois eles dependem do módulo do momento de inércia, como eu apresentei pelas equações agora para você. Então, se vocês erram no momento de inércia, vocês já erram no módulo de resistência e no raio de giração. O valor do momento polar de inércia e da constante de empenamento, nem pensar. Era difícil encontrar uma equação fidedigna. O x0 sempre cheguei próximo também. Mas sempre cheguei próximo, nunca foi uma diferença assim tão absurda. Então aqui eu trago apenas a constatação do nosso catálogo antigo, fabricante nacional, que trazem valores que batem com os valores apresentados pela ISI. Aqui é o catálogo mais completo, a metade do catálogo, depois eu trago a outra metade para vocês, que se refere aos perfis de 300 milímetros de altura até 150 milímetros de altura. Eu nunca gostei, desde aluno, de digitar esses valores do fabricante. Eu nunca gostei. Desde aluno que eu procuro encontrar fórmulas para me deixar independente. Encontrar fórmulas que me tragam o valor da massa, em quilos por metro, o valor da área, o valor do momento de inércia, do módulo de resistência, do raio de giração. Aqui eles chamam de RX, tanto faz, X ou RX. O X é o centro de gravidade, a distância do centro de gravidade à face externa do perfil. Aquele não considera o x, ele não, aqui o x, perdão, a face externa da alma até o centro de gravidade. Como eu considero? Eu considero o centro de gravidade como sendo a distância do centro de gravidade, o x como sendo a distância entre o centro de gravidade até a face externa da alma. A ISI, cuidado, eles consideram em relação a, ao eixo da parede da alma. Apenas essa observação. O resto, as equações batem direitinho. E o x0, que é a distância total entre o centro de gravidade e o centro desses elementos. É impressionante como todos os valores batem. Uma outra observação. Para chapas finas, eu falei na aula 3, no cálculo dos esforços solicitantes, e que eu considero para chapas finas uma massa de 25 quilos por metro para perfis de chapa fina, para o pré-cálculo desses perfis, para o pré-dimensionamento. Por quê? Notem aqui que o perfil mais pesado, o enrijecido, pela tabela do fabricante, com uma espessura de 4,75 milímetros, altura de 300 milímetros, ele tem uma massa de 18,38 quilos por metro. Ou seja, o 25 quilos por metro que eu adoto para perfis, chapa fina, eles cobrem qualquer tipo de massa. Vocês não precisam fazer o retrabalho de recalcular o perfil, caso venha encontrar um perfil com a massa superior a 25 quilos por metro, para o caso da chapa fina. Isso não vai acontecer. Então, 25 quilos por metro, ele cobre a massa por metro linear para qualquer tipo de perfil de chapa fina. A radiação polar, essa primeira equação geral, já entrando agora no dimensionamento mesmo do perfil. Eu preciso do Ix, do Iy, do x0 e do y0. O x0 é aquela distância total entre o centro de gravidade e o centro desses elementos. A partir daqui, eu vou utilizar os valores do fabricante, que batem com os valores da ISI. Não vou utilizar aqueles valores que eu computei através dos fundamentos da mecânica vetorial, não. Eu vou utilizar os valores precisos para você, pela ISI e pelo fabricante. Então, o R0 ele é chatíssimo de calcular. Esse valor de x0 é difícil de encontrar e definir. Então, o R0, ele possui esse valor e será a premissa básica para o nosso dimensionamento daqui para frente. Índice de flambagem. Esse é o índice mais importante, a propriedade mais importante já na fase de dimensionamento do perfil. Eu coloco ele logo no início da minha planilha do Excel, porque se aqui não passa o índice de flambagem, já tenho que modificar alguma coisa no comprimento ou na propriedade do meu perfil. Então, o LX e o LY são os comprimentos entre pontos de contenção lateral. Em relação ao eixo X e o eixo Y, não temos pontos de contenção lateral intermediários. Então, o LX e a LY equivale ao comprimento total da viga V4, tomada aqui igual à largura total, né, do nosso mezanino. O KX e o KY são coeficientes de flambagem, equivale a 1. E o Ix e o Rx são os raios de geração, já computados anteriormente. As equações de índice de flambagem são dadas por Kx vezes Lx sobre o raio de geração, para x e para y. Note que para y, o raio de geração é menor, porque a altura do perfil
U ele é maior em relação à alma do que em relação ao flange. Então, em torno do flange, o raio de giração é menor do que em relação à alma. E o índice de flambagem total equivale a 38,31, no caso, em relação ao eixo X, e 101,58 em relação ao eixo Y. Sempre que o raio de giração for menor, naturalmente, o índice de flambagem será maior. Então, para perfis assimétricos, perfis muito esbeltos, o raio de giração, o índice de flambagem, tenham cuidado com relação ao índice de flambagem em relação ao eixo Y, pois ele sempre vai ser maior. Sempre beirando ali a metade, digamos assim, do valor limite, que é de 200, ou até chegando próximo de 200, chegando no valor de 180, 170, mas se esse valor ultrapassar 200, vocês devem refazer o cálculo, modificando a espessura do perfil, a altura do perfil, para aumentar o seu raio de giração. Então, tenha muito cuidado com o fundamento de raio de giração, pois ele irá repercutir no índice de flambagem. Aqui é só um adendo em que o valor correto para o comprimento total da viga V4, na verdade, é de 2.148 milímetros, que dista do centro de gravidade da viga V1 ao centro de gravidade da viga V2. Apenas para fazer de forma correta, esse é o valor correto. Mas, por ser um mezanino pequeno, para a viga V4, eu considerei a largura, o comprimento da viga V4 como sendo igual à largura total do nosso mezanino. A distância é pequenina, então não tive esse trabalho de ficar procurando o centro de gravidade da viga V1, viga V2, para parâmetros de cálculo. Então, em relação ao cálculo, nós estamos cobertos, um pouquinho acima, cerca de 10 centímetros acima, não estamos tão distantes assim. Então, para V4, computei o comprimento como sendo igual à largura total do mezanino. Mas o valor correto de um comprimento de viga é sempre a distância entre o centro de gravidade do elemento que o apoia até o centro de gravidade do outro elemento que a apoia. Então, aqui, os nossos índices de flambagem satisfazem. Aqui apenas para elucidar o que eu já falei anteriormente sobre a viga V4 e seu comprimento real, 2.148 milímetros, que nada mais é do que a distância entre o centro de gravidade da viga V1 ao centro de gravidade da viga V2, que são as vigas que nos servem de apoio. Então, centro de gravidade da viga V1 e viga V1 e viga V2 são dois perfis também assimétricos, são maiores, são perfis U200, que devemos utilizar no cálculo, possui um XCG diferenciado, um pouquinho maior, uma largura de aba maior. Então, o XCG da viga V1 e da viga V2 precisam ser computados para calcular o comprimento da viga V4. Por essa trabalheirazinha chata, para não complicar a nossa aula, eu tratei de considerar para o comprimento da viga V4 a largura total do nosso mezanino, como sendo de 2.245 milímetros. Mas para o seu cálculo no dia a dia, para ficar tudo certinho, né, observem sempre que cálculo de uma viga é sempre a distância, né, entre o centro de gravidade dos elementos que a apoiam, sejam pilares ou sejam outras vigas. Esforços solicitantes nominais e ponderados. Aqui é apenas um resumo do que já vimos na aula 2. Aqui é o esforço cortante nominal, momento extintor nominal. E aqui o esforço cortante ponderado, momento extintor ponderado. É mais um adendo sobre aquilo que eu já falei na aula anterior, na aula 3, com relação aos esforços solicitantes, em que, pela norma, a gente deve multiplicar por 1,10 as cargas permanentes e por 1,35 as cargas acidentais. Para efeito de praticidade, eu irei multiplicar a somatória da carga permanente com a carga acidental por 1,5, para efeito de simplicidade em nossas aulas aqui pelo PowerPoint. Então, o esforço ponderado ele foi considerado na aula 3 como sendo multiplicado por 1,5, apenas para formalizar essa simplificação que eu estou fazendo com vocês e mostrar o valor correto, caso vocês queiram apresentar esse valor correto em suas planilhas no Excel. Então, estou utilizando o 0,5 apenas para efeito de simplificação. Valores máximos, razão largura e espessura de um elemento. Isso aqui é muito importante, principalmente para elementos de chapa fina ou elementos muito esbeltos. Mas sempre tem que ser verificado. De modo geral,
perfis do dia a dia sempre irão passar. Para almas de vigas sem enrijecedores transversais, para alma de perfil U simples ou enrijecido, sem enrijecedores transversais, o nosso limite pela norma, ele é dado pela o H0, não é o valor de VD, é o valor de H0, 138 milímetros, computado lá atrás, que equivale ao segmento reto da alma do perfil U, dividido pela sua espessura de 3 milímetros. Esse valor ele tem que ser menor ou igual a 200, para poder passar nesse critério. Então, ele satisfaz, no caso do nosso perfil. Então, B é a largura, né, do elemento e T é a espessura do elemento. A norma, ela chama estudo de B, Bzinho. Então, pela norma, ele considera larguras de elementos, chamar assim. No nosso, em nossas planilhas, eu vou estar sempre chamando BW, a altura da alma, BF, a largura do flange, e o H0, como sendo a altura, no caso, já descontado o rádio de concordância e a espessura das abas superior e inferior. Mas pela norma, apenas para vocês verificarem, pela norma, a equação original é dada por B sobre T. Então, B é a largura do elemento. Aí vocês substituem aquele elemento que você está analisando. Nesse caso, é a altura retilínea, o segmento reto da alma. Então, B sobre T é a equação geral. O H0 é uma substituição que é eventual para o nosso caso específico. Caso o nosso perfil venha a ter enrijecedores transversais apenas nos apoios, ou seja, nos pontos em que se apoiar sobre pilares, que não é o caso. O nosso perfil U ele chega lateralmente no pilar. Então, não há necessidade de enrijecedor transversal. Caso o nosso perfil U passasse por cima do pilar, aí sim, sempre recomendo o uso de um ou dois enrijecedores para as regiões de apoio da viga sobre o pilar. Tenho isso em mente, esse aprendizado aqui que acabei de passar. Então, caso ele tenha enrijecedores apenas nos apoios, se fosse esse caso, ele teria um limite de H0 sobre T um pouquinho maior pela norma, de 260. E caso ele venha a ter apoios, no caso, enrijecedores nos apoios e também intermediários, ou seja, ao longo da alma do perfil, que não é o caso também, a norma, ela estende esse limite para 300. Então, de 200, ele passa para 260 e para 300, conforme as características disponibilizadas para a localização dos enrijecedores. Para os três critérios, basta verificar por esse critério, pois nós não temos enrijecedores ao longo da nossa viga V4. Então, para os três critérios, o nosso perfil passa. Bem, o término da aula de número 4 é o início do dimensionamento da viga V4. Na aula 2, iremos finalizar o dimensionamento da viga V4. Deixo aqui a minha gratidão por me acompanhar até o final desta aula. Trouxe para vocês o meu melhor. Nada, eu tive que falar um pouco demais, porque eu tenho que apresentar essas propriedades geométricas pela ISI. É minha responsabilidade, minha obrigação para contigo. E esse é o meu melhor para que vocês não percam mais tanto tempo como eu perdi ao longo de minha carreira, procurando por equações fidedignas que batessem com resultados dos fabricantes. Deixo a minha gratidão e até a aula seguinte.